Graça e paz, graças a Deus, a paz a todos os irmãos amados, eleitos em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Estamos começando mais um vídeo e com mais uma mensagem extraordinária da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quero compartilhar com os irmãos uma mensagem da parte do coração do nosso Deus. Tenho certeza que essa mensagem vai trazer grandes benefícios na tua vida, pois o nosso Senhor disse no Evangelho de Marcos, capítulo 16, ele disse que aquele que crer será salvo, né? A última ordem que Jesus deu aos discípulos foi: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, né? E aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado, né? Isso é muito sério, porque é a última chance, né? É a última oportunidade. Se não crermos, estamos perdendo essa oportunidade. Mas se crermos, seremos salvos, né? Quer dizer, a salvação do nosso Senhor chegará na nossa vida. E quando se trata de salvação, não se limita a salvação somente de ir para o céu, né? De ter a vida eterna, mas a salvação em geral, né? Essa salvação, ela engloba tudo, né? O livramento, a cura, a libertação, portas abertas, mudança de vida, né? Então ele diz: quem crer e for batizado, crer é praticar a palavra de Deus, né? Crer é aceitar a verdade de Cristo como a verdade principal, né? A verdade da pessoa. Então, se a pessoa ela crê, então ela será salva, então alcançará o favor, a graça do nosso Senhor. Então, estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Tiago, na epístola de Tiago, e aqui fala sobre a fé, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos ter essa fé, trabalhar essa fé, que uma vez que nós não manifestamos fé, então não chamamos a atenção de Deus, não agradamos a Deus, não vemos a ação do nosso Deus na nossa vida. Então precisamos receber fé. E a Bíblia diz que a fé ela vem pela pregação do Evangelho, Romanos capítulo 10, né? Então aqui eu estou a pregar essa mensagem para que você receba essa fé e você manifeste essa fé diante de Deus e veja a salvação do nosso Senhor. Aqui, Tiago capítulo de número 2, Tiago capítulo 2, ó, aqui no versículo 14, né? Verso 14 aqui, ó, versículo de número 14 fala: a fé sem obras, né? É morta. A fé sem obras é morta, né? O que é morta? Quer dizer, não resolve nada, não funciona. O morto não funciona, né? Inoperante. Então veja que a fé ela tem que estar viva, a fé tem que ser viva. Fé morta é fé inoperante, não resolve. Então a nossa fé tem que ser uma fé viva, fé no Deus vivo, uma fé que funciona. Deus não nos deu algo para ficar parado, né? Deus não deu a fé para não funcionar, não. Deus deu a fé para funcionar. Nós precisamos alimentar essa fé. Então aqui no versículo de número 14, o versículo 14 diz assim, ó: meus irmãos, olha o que ele está dizendo aqui: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Obra é atitude, obra é ação, é prática, né?
Quer dizer, quantas pessoas você conhece, ou às vezes é você mesmo, né? Às vezes nós mesmos falamos, muitas vezes, de termos fé e na hora nos acovardamos, né? Baixamos a cabeça, baixamos a guarda, desistimos, desanimamos, ficamos desmotivados, às vezes largamos de mão, aceitamos a situação, né? Concordamos com o fracasso. Não vou mais lutar por isso, né? Não vou mais lutar pelo meu casamento, não vou lutar mais por essa porta de emprego, né? Eu não vou mais lutar por essa situação aí. Até agora eu não resolvi, até agora eu não consegui nada, não alcancei, até agora eu não vi resultado. Vou largar de mão isso aí, eu não vou mais bater cabeça com isso, me preocupar com isso aí, já não tem mais saída, não tem jeito. E às vezes nos acovardamos, né? E aí mostramos a falta de obra que a Bíblia está declarando, né? Ele então começa dizendo: meus irmãos, né? Tá vendo o que ele está dizendo aqui? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra, né? Isso quer dizer só falar e não praticar não muda nada, não resolve nada. Estou bastante gripado, mas vou fazer esse vídeo em nome de Jesus e vou te abençoar. Tenho certeza que essas palavras, elas vão despertar o teu espírito e você vai tomar uma posição e vai ver resultado. Então Tiago começa a declarar nesse momento, dizendo, despertando nas pessoas uma motivação, né? Porque tantas pessoas falam que têm fé, que creem em Deus, que acreditam em Deus, que amam a Deus, né? As pessoas só falam, e às vezes só falar é só teoria, né? E a teoria não resolve, né? Tudo temos que ir para a prática. É na prática que mostramos ali se cremos ou não cremos, se funciona ou se não funciona. Então, só viver de palavras, só falar de fé de palavras, isso não muda nada na vida da pessoa. Então, aqui o texto começa dizendo, a palavra do Senhor começa dizendo, que valor tem falarmos que temos fé, mas não temos o quê? Não temos obras, não temos nenhuma atitude, nenhuma decisão em favor do que a palavra de Deus está mandando, né? Não estamos tomando nenhuma atitude, não estamos confirmando o que a palavra de Deus ela está falando. Então essa fé é morta, essa fé sem obra, essa fé inoperante, quer dizer, essa não é a verdadeira fé, não é a genuína fé, né? Então não vamos ver resultado de Deus, não vai haver milagres de Deus, né? Não vai haver ação de Deus, por quê? Porque não estamos realmente tomando posição naquilo que Deus está falando. Estamos só falando bonito, falando de fé, falando de crer em Deus. Então, mas a nossa atitude não está mostrando isso. Então o texto está dizendo aqui, né? Meus irmãos, qual é o proveito? Quer dizer, tem algum proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Quer dizer, vai haver salvação? É como Jesus disse, aquele que crê será salvo. Veja,
Aquele que crê e for batizado, atitude, praticar aquilo que Deus está mandando, for batizado, quer dizer, tomar uma atitude de crer no que Jesus está mandando fazer. Quando cremos no que Jesus está falando, então praticamos aquilo que Deus está mandando. Jesus, ele apareceu diante dos discípulos andando sobre as águas, e os discípulos gritaram, achando que era um fantasma. E Simão Pedro disse: Mestre, se és tu que fala conosco, manda eu ir ter sobre as águas. E Jesus disse: então vem, Pedro. E Pedro fez o quê? Obedeceu. Ele pisou em cima da água. Ele fez aquilo que Jesus mandou ele fazer. Então vem sobre as águas. Então faz o que eu estou mandando. E Pedro andou sobre as águas. Por quê? Porque Jesus falou e ele obedeceu, fez o que tinha que ser feito. A Bíblia diz que Deus falou a Abraão, no livro de Gênesis capítulo 12. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Te abençoarei, te farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão abençoadas todas as famílias. Ser tu uma bênção, Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, ele creu, ele arrumou a bagagem dele, arrumou as coisas dele e partiu para fazer o que Deus mandou. Então veja que a fé acompanha com obras, com atitudes. Quando você crê, você obedece. Quando você crê, você age em cima daquilo que Deus está falando. Mas quando você não crê, você só fala. Você vira só um tagarela. Você fala das coisas de Deus, mas você não toca um dedo, né? Você não age, você não pratica nada. Então eu quero compartilhar isso com você. Veja o quanto é necessário a nossa parte. A parte de Deus é falar e a nossa é obedecer. A nossa fé, ela é manifestada quando temos obras, temos ação, né? Então está dizendo aqui no versículo 13: se um irmão ou uma irmã, ele dá um exemplo, né? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tá vendo? Se alguém bater na tua porta pedindo alguma coisa para comer, pedindo algo para vestir, né? E você tem para dar, você tem para socorrer essa pessoa, mas você não socorre, né? Você fala: não, Deus vai te abençoar, não, Deus vai te entregar a vitória, tal, né? Vai abrir a porta. E você tinha para dar. A pessoa pediu um prato de comida, dê alguma coisa para ela comer. Eu não tenho aqui comida feita, pegue uma bolacha, um pão, alguma coisa, dê 1 quilo de feijão, de arroz para a pessoa. Ou a pessoa está lá descalça, né? Dê lá algum calçado para a pessoa. Ou precisa de uma roupa, está com a roupa suja, rasgada, pegue lá do seu guarda-roupa alguma coisa, do seu familiar, e dê para essa pessoa, resolva o problema dela. Faça realmente o que necessita ser feito. Então você tem entendimento que precisa, para você, né, fazer realmente amar o teu próximo, você não ama só de palavras, mas você ama com atitudes. Você entende isso? Então Tiago usa essa figura de linguagem, esse entendimento humano, natural, que se você só
fala de coisas boas de Deus, mas na hora que precisa fazer você não faz, então cadê as obras aí? Cadê realmente o amor verdadeiro? Não tem, né? Não há o amor verdadeiro, não há realmente fé verdadeira ali, porque você teve a oportunidade de ajudar e não ajudou. Você podia socorrer e não socorreu. Você não fez. Você só vive de palavras, de conversa furada. Então aí não há fé. Então ele usa essa figura, essa ação natural para dizer, né, que a fé funciona assim. Que não somente falamos, mas agimos também. Aquilo que Deus está mandando, nós cumprimos. Vamos fazer aquilo porque cremos que é assim que é a fé em Deus, né? É fazendo a nossa parte. Então aqui ele está dizendo, ó, ele diz assim, ó, versículo 17: assim também, tá vendo? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Versículo 18, olha o que ele diz aqui, versículo 18: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Quer dizer, quem é que vai verdadeiramente mostrar uma fé genuína? É o que só fala com palavras ou aquele que está praticando a palavra de Deus? Certamente os que estão praticando, né, a palavra de Deus vão mostrar o quê? Vão mostrar fé em Deus, porque obedece à ordem do Senhor. Faz como Abraão fez. Tomou posição e foi cumprir o que Deus mandou. Essa é a fé verdadeira. O mundo fala de fé, fala que ama Deus. As pessoas estão falando aí, mas quando falam de cumprir a palavra de Deus, não cumprem. Então, fé é cumprir a palavra de Deus, é cumprir o chamado, é obediência. E nós não podemos viver de aparência, só de palavras, de teorias. Nós temos que trabalhar isso. Glória a Deus. Você entendeu alguma coisa? Medita nessa palavra. Sei que Deus tem coisas grandes para a tua vida, que você vai ficar muito forte. Deus quer que você seja muito forte. Que Deus abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Compartilhe essa palavra com muitas pessoas. Dê o seu joinha, ajude esse canal. Me ajude a crescer, a expandir, né? A avançar com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, deixa um comentário. É muito importante. Um grande abraço. Deus abençoe. Tchau.